episódio da Transfiguração de Jesus é a segunda grande cristofania do Evangelho de Marcos, juntamente com o batismo nas águas do Jordão. Nesse episódio, conhecemos quem é Jesus pela boca do próprio Deus. Ele é o Filho amado. O cenário é uma alta montanha que a tradição cristã identificou com o Tabor, muito embora o texto não fale exatamente onde se passa o episódio. De qualquer maneira, a alta montanha indica essa esfera divina para a qual somos levados por Jesus para, juntamente com Pedro, Tiago e João, contemplarmos a sua glória. Se não for entendido corretamente, a transfiguração de Jesus correria o risco de ser vista como uma espécie de show de pirotecnia. Além disso, desconectado do restante do Evangelho, não entenderíamos certas afirmações que nos são apresentadas pelo evangelista. Antes de tudo, por que Marcos coloca exatamente aqui este episódio? Qual a sua real intenção? O Evangelho de Marcos sofre uma verdadeira reviravolta a partir do capítulo 8. Até aqui, o evangelista nos apresenta um Jesus em constante atividade. Ele cura, anda sobre as águas, expulsa os espíritos impuros, multiplica pães, prega com autoridade. Entretanto, a partir da multiplicação dos pães, o ritmo parece que muda. Acontecem ainda alguns milagres, mas eles são cada vez mais raros. Além disso, Jesus começa a falar sobre certos assuntos sobre os quais ainda não tinha falado. Tratam-se dos famosos anúncios da paixão. Por 3 vezes, Jesus revela aos discípulos que ele, quando chegasse em Jerusalém, haveria de enfrentar a oposição, a injúria e a morte vergonhosa na cruz. Curiosamente, o evangelista apresenta aos discípulos aparentemente fechados a esse anúncio. A sabedoria popular nos diz que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Assim sendo, depois do primeiro anúncio, no capítulo 8, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Parece que Pedro quer ensinar a Jesus a ser Messias. É então que Jesus se dirige a Pedro e o repreende, dizendo: "Vai para trás, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens." No capítulo 9, temos o segundo anúncio da paixão, e logo após as palavras de Jesus, os discípulos começam a discutir sobre quem é o maior dentre eles. Jesus fala de rejeição, de sofrimento e de cruz, mas os discípulos simplesmente não ouvem aquilo que lhes é anunciado. Por fim, no capítulo 10, quando pela terceira e última vez Jesus anuncia sua paixão, logo após, Tiago e João se aproximam para lhe fazer um pedido. Dizem eles: "Concede-nos, na tua glória, sentarmos-nos um à direita e outro à tua esquerda." Ora, os lugares à direita e à esquerda de Jesus em Jerusalém já estavam reservados, mas não seriam ocupados por esses 2 discípulos, mas por 2 ladrões que com Jesus foram crucificados. Por essa breve síntese, nós conseguimos entender por que Jesus escolhe exatamente esses 3 discípulos para subirem a montanha com ele. São aqueles discípulos que decididamente se opunham ao anúncio da cruz. Aqueles que mais tinham dificuldades em aceitar a necessidade de se passar pela cruz para entrar na vida sem fim. Como dizia, a transfiguração não é um show de luzes, mas é um episódio no qual Jesus quer comunicar um precioso ensinamento aos seus discípulos, aos de antes e aos de hoje. E qual é essa mensagem? A de que a cruz e a morte não têm a palavra final sobre o destino do homem. Os discípulos contemplam a glória de Jesus oculta em sua humanidade. João, em seu evangelho, nos diz que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua apenas um grão de trigo. Mas se ele morre, ou seja, se esse grão é desfeito, acontece uma explosão de vida que até então estava contida naquele simples grão. Assim é o corpo de Jesus. Os discípulos podem vislumbrar a imensidão de vida contida em Jesus e que não seria destruída pela cruz. A transfiguração culmina com a ordem divina: "Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz." Ouvir Jesus
nem sempre é fácil. Os discípulos traziam certos anseios que, de certa forma, não foram satisfeitos por Jesus. Além disso, ouvir Jesus implica em aceitar a realidade repugnante da cruz. Porém, só junto de Jesus conseguimos descobrir que, para além da cruz, existe vida, e vida abundante. E aquilo que Ele tem a nos oferecer é muito mais do que nós ousaríamos sonhar. Que Deus, então, abra os nossos ouvidos para acolhermos a voz de seu Filho amado.